O brotar das flores, plantas que saem do estado de dormência, a presença de insetos polinizadores que transportam o pólen e ajudam a reproduzir as espécies vegetais. A natureza desperta, se renova e anuncia a proximidade da primavera. A primavera ela é marcada pela transição entre o inverno e o verão. Então espera-se que gradativamente as temperaturas em média vão subindo e a umidade vai se espalhando por grande parte do Brasil. A primavera de 2025 vai de 22 de setembro até 21 de dezembro no hemisfério sul. A previsão do meteorologista Alexandre Nascimento é de período de chuvas e temperaturas elevadas na maior parte do Brasil. Elas vão acontecer mais ou menos dentro de um padrão normal, aí com essas nuances. Vai ter semana que vai ser mais quente e quando o calor chega com força total, e a chuva quando vem também pode provocar transtornos pontuais, tá? Mas de qualquer forma a chuva vem. A gente tá falando bastante sobre a possível falta de água em São Paulo, né? A expectativa de retorno da chuva pelo menos dentro da normalidade para os mananciais paulistas e paulistanos, nas represas e rios que geram energia elétrica também. Expectativa de chuva pelo menos dentro da normalidade. O retorno do fenômeno Laninha, que causa o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, é esperado. O evento provoca fortes chuvas nas regiões norte e nordeste do país e secas severas no sul e centro-oeste. O aquecimento global pode intensificar o Laninha. Esse ano a gente está aí com uma possibilidade de formação da Laninha. Mesmo que ela não se forme como no ano passado, mas a gente fica numa condição de um Pacífico mais frio do que o normal. E isso inviabiliza, né, a grande frequência de ondas de calor. Na média, a gente vai ficar mais quente do que o normal, mas dificilmente a gente vai ter temperaturas tão altas durante tanto tempo. Considerada a estação mais bela do ano, a primavera é um convite para a contemplação da natureza, que ainda resiste às alterações do clima e aos impactos das atividades humanas. A gente espera por uma primavera que, no final das contas, deve ser muito benéfica para a maior parte da população. Olá, está no ar o Repórter Eco, sempre com informações importantes que podem contribuir na busca de um mundo melhor para todos. Os temas principais: a vida silvestre, a COP30 e as relíquias do passado. Veja os detalhes do programa de hoje. Conheça as imagens premiadas do concurso internacional de fotografia de natureza em exposição no Museu Catavento, em São Paulo. O secretário executivo da Rede de ONGs, Márcio Astrini, fala sobre os desafios da próxima Conferência da ONU sobre o Clima, como a necessidade de mais investimentos dos países na transição energética. E um mapeamento inédito das cavernas brasileiras vai ajudar a proteger essas formações geológicas que guardam parte da memória do país. As imagens da vida silvestre selecionadas no concurso internacional de fotógrafos de natureza, Wildlife Photographer Awards de 2025, estão em cartaz no Museu Catavento, na capital paulista. São fotos que revelam o comportamento dos animais, as interações com o ambiente, a riqueza e fragilidade das espécies. Algumas fotos são impactantes. Outras até fofas, mas todas têm um único objetivo:
retratar o comportamento dos animais silvestres. A criançada que veio visitar o Museu Catavento, em São Paulo, ficou empolgada com as fotografias. Eu gostei mais dos peixinhos. Sim, eu gostei mais das focas. Eu acho muito legal esse museu. A exposição Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano está na sua segunda edição em São Paulo e reúne 100 fotografias do mundo animal do concurso do Museu de História Natural de Londres. A mostra é uma parceria entre a Unesp e o Instituto Questão de Ciência. São imagens impactantes, imagens bonitas, mas que não somente do ponto de vista estético elas impressionam, mas elas levantam também questionamentos do ponto de vista da crise de biodiversidade, aquecimento global e o comportamento dos seres humanos com a natureza. O encantamento e a beleza podem ser o primeiro contato, principalmente para um público jovem, com o universo da ciência. Tem foto de todos os lugares do mundo, inclusive do Brasil. Mas o destaque especial é para o vencedor da edição 2024, o Enxame da Vida, do fotojornalista canadense Shane Gross. Isso tem um impacto em relação a estimular os jovens e trazerem ciência para o seu dia a dia. A palavra que norteia a exposição é conscientização. Por isso, algumas fotos, como essa, expõem a presença de animais silvestres nas cidades por conta da expansão urbana. Um lembrete de como esse tipo de interação pode ser prejudicial à natureza. O prêmio Wildlife Photographer of the Year, que originou essa exposição, ele é uma referência dentro da produção fotográfica voltado para o que hoje é o principal tema da humanidade, que é a discussão de como continuar vivendo no planeta de uma maneira sustentável. O Luciano foi um dos jurados do prêmio que selecionou as melhores fotos. Ele reforça que a exposição é uma lembrança da importância da fotografia. A fotografia tem essa propriedade intrínseca de promover conexões de uma maneira muito intensa. Não faltam exemplos de mudanças importantes que houve na história da humanidade, que foram impulsionadas, catalisadas por narrativas fotográficas poderosas. E não é diferente na questão de conservação ambiental, conservação da biodiversidade, dos ecossistemas. Vamos agora às notícias principais da área socioambiental. A camada de ozônio da Terra atinge, em 2024, a maior espessura já registrada em décadas. É o que informa relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial, ligada às Nações Unidas. A recuperação da estrutura na atmosfera, que protege o planeta da radiação solar, é essencial para a manutenção da vida. Nos anos 1980, os cientistas descobriram que os gases CFCs, clorofluorcarbonetos, usados em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, afinavam perigosamente a camada de ozônio e poderiam causar graves danos à Terra. Os CFCs foram proibidos mundialmente e trocados pelos HCFCs, hidroclorofluorcarbonetos. A troca ajudou a regenerar a estrutura protetora, mas gerou outro problema que precisa ser resolvido. Os HCFCs intensificam o efeito estufa e aumentam a temperatura do planeta. Em outro documento, a Organização Meteorológica da ONU alerta que o planeta está enfrentando um ciclo de água cada vez mais desequilibrado, com extremos climáticos entre seca prolongada e período de chuvas devastadoras. O estudo cita exemplos da crise, como a do Brasil no ano passado, com a seca que afetou 59% da Amazônia, e as enchentes no sul, que deixaram 183 mortos. A ONU sobe para R$1.000 o valor da diária paga ao grupo de 114 países pobres
na tentativa de contornar a crise provocada pelos altos preços da hospedagem para a COP30, a Conferência do Clima em Belém. A mancha de poluição no Rio Tietê, que corta o estado de São Paulo, diminuiu 16% em 2025. Apesar da melhora na qualidade da água, estudo da ONG ambientalista Fundação SOS Mata Atlântica indica que o volume da contaminação ainda é um dos maiores da série histórica, iniciada em 2010, e que a situação expõe os problemas de saneamento básico no estado. O governo de São Paulo afirma que investirá 22 bilhões de reais para a despoluição dos rios, e a concessionária Sabesp diz que já investiu 3,9 bilhões de reais em saneamento entre 2023 e 2025. Você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Os preparativos para a COP30. O secretário executivo da Rede Observatório do Clima, Márcio Astrini, afirma que os países poluidores precisam investir mais em medidas contra a crise climática mundial. Os preparativos para a Conferência da ONU sobre o Clima, marcada para novembro em Belém, no Pará. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, rede de ONGs que atua contra a crise climática, fala sobre os desafios da COP30, como o financiamento pelos países ricos da transição para fontes limpas de energia. Cenas de agosto de 2025, verão europeu. Regiões secas de Portugal e Espanha ardem em chamas. Um exemplo de evento climático extremo. Eles são cada vez mais frequentes no planeta. Chuvas torrenciais provocam catástrofes todos os anos, inclusive no Brasil. Estamos em emergência climática, como explica Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, rede formada em 2002, que conta hoje com mais de 130 organizações da sociedade civil. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, as secas na Amazônia, as ondas de calor que matam pessoas na Europa, em países do Oriente Médio, e isso nos dá uma sensação da devida urgência de forma mais clara. O planeta não pode continuar aquecendo, porque o custo de um planeta mais quente são pessoas que vão morrer, ou são as populações mais pobres, que perdem um pouco que têm. A gente enxerga isso claramente quando acontecem os deslizamentos de terra. Então a questão de clima é importantíssima, afeta todos nós. Está na nossa conta de luz, quando a tarifa vermelha torna a conta mais cara no fim do mês. Está no preço do café, quando quebra uma safra na Indonésia, no Vietnã, aqui no Brasil. Astrini participou de 10 conferências do clima da ONU a partir de 2014, quando foi realizada em Lima, no Peru. Se prepara agora para a COP30 em Belém do Pará, em novembro. Imagina você colocar numa mesma sala 196 países. É como uma reunião de condomínio onde todos esses diferentes têm que chegar num acordo. Agora, pega esse ambiente e coloca dentro dele guerras, como tarifas, como desencontros entre os países. Para que a gente tire do papel as promessas, é preciso de dinheiro. Os países ricos conseguem fazer isso, mas países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não têm esses recursos. Dinheiro para eliminar ou reduzir o uso de combustíveis derivados do petróleo, como gasolina, diesel e carvão, que aquecem o planeta. As grandes companhias, os grandes empreendimentos, as grandes fortunas ao redor do planeta, eles vão precisar ser mobilizados. Agora, os governos têm um papel primordial, que é fazer as leis, que é dar o rumo para que essa transformação aconteça. Um país pode determinar o quanto que de diminuição de imposto ele vai dar para que você eletrifique uma frota, né? Ou quanto que você vai usar de combustível mais limpo para que caminhões e ônibus façam o transporte das cargas que precisam ser feitas e das pessoas. O quanto que esse país vai investir, por exemplo, em modais
de transporte coletivo que diminua o trânsito e, portanto, a emissão dos carros. São países como o Brasil, por exemplo, que fazem as regras de quanto que a gente vai proteger áreas de floresta importantíssimas, como é o caso da Amazônia, que tem reflexos no equilíbrio do clima no mundo inteiro. O debate sobre o clima iniciou há mais de 50 anos e a humanidade não conseguiu realizar o que os cientistas indicaram algum tempo depois: limitar a temperatura média do planeta em 1,5 graus Celsius em relação aos níveis anteriores à Revolução Industrial, marco do crescimento da poluição. Começou em Estocolmo lá em 1972 e foi ganhando mais densidade ao longo do tempo. A Eco 92 aqui no Brasil aconteceu 3 anos antes da primeira conferência de clima, que foi em 1995 em Berlim, e de lá para cá nós temos 29 conferências que já se decorreram. Os acordos estão muito aquém, as promessas dos países estão muito aquém. Para a gente ter uma ideia, se a gente cumprisse todas as promessas que tem na mesa hoje, a gente chegaria a perto de 3 graus, 2,8 graus de aquecimento do planeta. Isso significa que nós teremos um mundo onde as condições de vida que existem hoje serão absolutamente diferentes e grande parte da população global não vai conseguir se adaptar. Nós vamos ter impactos profundos na geração de comida, no acesso à água, por exemplo. É preciso, portanto, um esforço duplo de você melhorar as promessas e de tirar essas promessas do papel. Mas quando a vida de todos os seres está em jogo, desistir não é opção. É preciso reduzir danos ao máximo. Como é que você vai conviver com um planeta que já está mais quente e que pode aquecer ainda mais? Como que as pessoas que estão principalmente em áreas de risco, áreas de inundação, áreas de seca extrema, essas pessoas vão ter construções, vão ter sistemas de adaptação para que elas continuem tocando a sua vida e tenham os impactos minimizados. As pessoas de países mais pobres que vão ser as mais impactadas. A Conferência de Clima acontece durante 2 semanas. Nas outras 50 semanas do ano, os políticos que vão lá, prometem, ouvem, eles vão colocar as coisas em prática. É nesse momento todo fora da conferência que cada um de nós faz a diferença, pressionando os políticos. Você repensar o seu consumo, o seu modo de vida, a reciclagem, isso tudo importa. Mas tem uma ação nossa que é decisiva, que é o voto. Não é mais possível que a gente tenha tanta gente sendo alertada sobre as mudanças climáticas, mas vire as costas para tudo isso. Quando eles viram as costas para a mudança do clima, eles estão virando as costas para nós. Estão virando as costas para os nossos direitos, estão virando as costas para o futuro dos nossos filhos. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Um mapeamento inédito de cavernas brasileiras vai promover o turismo e a preservação dessas relíquias do passado. As cavernas brasileiras são verdadeiras relíquias do passado. Guardam registros milenares por meio das formações rochosas e pinturas rupestres feitas por povos antigos. O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas coordena um mapeamento inédito desses ambientes naturais para aprimorar o turismo e fortalecer a preservação. Misteriosas, intrigantes, enigmáticas. As cavernas despertam a curiosidade das pessoas. O Brasil tem quase 30.000 registradas em todo o território. As cavernas, em primeiro lugar, elas são bens da União, né? Elas são protegidas pela Constituição Federal. Então, só isso já denota a importância que esses ambientes têm. Desde do potencial turístico, o potencial de fascinação que as pessoas têm por esses ambientes ainda muito desconhecidos, importância histórica, cultural. As cavernas são ambientes mais ou menos isolados do ambiente externo, então elas têm
um ecossistema muito favorável à conservação, por exemplo, de vestígios arqueológicos, paleontológicos. Além de guardarem parte da nossa história, esses patrimônios naturais também são grandes arquivos de registros climáticos do passado. As cavernas também guardam, principalmente nas estalagmites, que são aqueles espeleotemas que crescem do piso em direção ao teto, registros paleoclimáticos interessantíssimos. Então é possível você reconstruir o clima do passado da região. Além disso, as cavernas guardam uma fauna muito diversificada também. E esses bichos muitas vezes só ocorrem em uma caverna ou poucas cavernas próximas. As cavernas são ambientes frágeis e altamente vulneráveis aos impactos de atividades humanas. Se você pegar apenas os empreendimentos que são mais bem licenciados, né, que são mais bem estudados, a mineração é o principal impacto. Não só porque ela abrange mais áreas, mas também porque a mineração precisa extrair a rocha, né, para que você tenha acesso a esses minerais. Então você acaba destruindo o ambiente. Qualquer tipo de atividade, né, que ocorra no entorno de uma caverna pode impactar o ambiente subterrâneo. Desmatamento, agropecuária, estradas, linhas de transmissão, inclusive o turismo desordenado. Outra ameaça às cavernas do Brasil é a aprovação de grande parte do projeto de lei 2159 de 2021, conhecido como o PL da Devastação, que mesmo com vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fragiliza as regras do licenciamento ambiental. E a gente fala, tem 30 mil cavernas no Brasil, né, conhecidas. Mas tem estudos que falam que o potencial é para 200 mil ou até mesmo 1 bilhão de cavernas, tá? Então, boa parte dessas cavernas, elas foram identificadas durante estudos de licenciamento ambiental, né? Que muitas vezes só ocorreram porque o órgão ambiental exigiu. Mas na hora que você não tem quem cobre, então há um risco muito grande de várias cavernas não serem identificadas, né? E elas venham a ser suprimidas, venham a ser destruídas ou impactadas de alguma forma, sem que elas nunca tenham sido conhecidas. Pichações, pisoteamento e depredações tornam a conservação das cavernas ainda mais desafiadora. Diego Bento reforça o cuidado que é preciso ter ao visitar uma delas. Não pode ficar tocando, ele não pode quebrar, levar para casa, né? Nada disso. Tem morcego ali, tem algum outro tipo de bicho, ele não pode ficar importunando dessa fauna, né? Não pode ficar gritando ali. Tem pintura rupestre, ele não pode, por exemplo, ficar tirando foto com flash, que aquilo, com o decorrer do tempo, o efeito cumulativo, vai fazer com que aquela pintura se degrade. Para proteger e até recuperar esses ambientes únicos, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançou em 2021 o Plano de Ação Nacional para a Conservação do Patrimônio Espeleológico Brasileiro. O Pancavernas, coordenado pelo ICMBio, estabelece ações de incentivo a pesquisas científicas, capacitações para instalação de estruturas adequadas que garantam a visitação com mínimo impacto, treinamento para guias de turismo e planos de manejo. Atualizado em 2025, a novidade fica por conta de um mapeamento inédito de áreas prioritárias de conservação das espécies que só ocorrem nesses ecossistemas. Os planos de ação nacional, eles são estratégias, né, do Instituto Chico Mendes para reduzir impactos e geralmente melhorar o estado de conservação de uma espécie ou de um ambiente. Então, nosso objetivo, né, é reduzir os impactos, ampliar o conhecimento e incentivar o uso sustentável das cavernas do Brasil inteiro. A gente inclui nesse plano mais de 150 espécies animais que são oficialmente ameaçadas de extinção. Dentro das regras do Pancavernas, uma das opções de turismo sustentável é a Rota das Cavernas do Rio Grande do Norte. A gente tem 2 cavernas do Parque Nacional da Forna Feia, a gente tem 2 cavernas no município de Felipe Guerra, a gente tem um sítio arqueológico, que é o Lajeado de Soleilidade, que é o principal sítio arqueológico do Rio Grande do Norte, e a gente tem uma caverna no município de Martins, que fica abaixo do sul do estado. Procurem saber quais são as cavernas devidamente licenciadas na região de vocês e vão visitar, porque realmente é um ambiente muito diferente das superfícies.
conheçam as pessoas que moram ao redor dessas cavernas e vocês vão ver a riqueza cultural que a gente tem ali. Não só a riqueza ambiental, mas a riqueza cultural também. O Repórter Eco de hoje termina aqui. A gente se encontra no próximo programa com mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que preserve a diversidade de formas de vida da Terra. Até lá!